Olá, queridos, tudo bem? Estamos atrasados alguns minutinhos, né? Mas conseguimos assim acertar aqui direitinho para podermos fazer essa live, né, do estudo dessa noite. Primeiramente queremos agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele concede a todos nós de mais esse dia que Ele nos proporciona, por seu amor inefável, por sua bondade e graça. Estamos de pé, né? E nada melhor do que crermos sempre de que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Com Ele conosco vai dar tudo certo, se nós obedecermos o comando da sua voz dentro do nosso coração e obedecemos a palavra do Pai, a Escritura, nós vamos conseguir assim superar tudo aquilo que acontece, que vem contra a nossa vida, né? De antemão, eu quero convidar você que está aí do outro lado a convocar seus amigos aí que estão pela internet, né, no Facebook, no Instagram, caso for conseguir entrar. Passe para os seus amigos para que eles possam acompanhar o estudo dessa noite, né? E eu tenho certeza que é uma mensagem que nós oramos ao Pai e assim Deus colocou no nosso coração com relação ao tema, né? Seguindo os passos do Mestre. Nós sabemos se seguirmos verdadeiramente o conselho do nosso Deus, da Escritura, nós vamos alcançar aquilo que desejamos. Amém? Então convoque teus amigos aí, compartilha com teus amigos e vamos passar alguns minutos aqui nessa live desta hora, desse estudo. E de antemão peço a você para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Tá bom? Abra aí em Lucas capítulo 6. Nós vamos começar a leitura do estudo em cima desse capítulo, Lucas 6, versículo 37 em diante, tá bom? Eu quero orar a Deus para agradecer. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade tem nos cercado. E nós te louvamos por esse dia, por essa noite e pela oportunidade que vamos passar alguns minutos aqui para honrar a Tua presença através do estudo da Palavra de Deus. Amém? Eu quero assim te agradecer. Abençoa todos que vão ouvir, todos aqueles que vão acompanhar essa live, quer hoje ou outro dia, mas que possa gerar vida no coração de todos aqueles que entenderem a proposta dessa mensagem, desse estudo desta noite. Nós assim oramos, agradecido no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Querido, Lucas 6, versículo 37 em diante. O hábito de julgar os outros, tá bom? E o versículo diz assim, 37 em diante. Lucas 6, 37 em diante. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Dê aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-la nas mãos. As mesmas medidas que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isto, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Ou o mestre, né? Nenhum aluno é mais importante, ou um discípulo é mais importante do que o seu professor, ou como você queira, como está na tua leitura. Na minha está dizendo assim, nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Porque é que você vê o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave de maneira que está no teu próprio olho.
como é que você pode dizer ao seu irmão: não me deixes tirar esse cisco do olho, de seu olho, ou do seu olho, se você não reparar na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão, ou do seu irmão. Amém? No estudo passado, nós apontamos acerca, e o tema foi exatamente sobre isso, sobre seguir os passos do mestre, né? E apontamos assim qual é alguns pontos essenciais que um mestre, a primeira coisa que ele aponta, ele aponta o caminho da humildade, né? Da obediência e da fidelidade. E que todos aqueles que assim sentam para ouvir esse mestre, ou esse professor, ou esse guia, né? Ou esse mentor na sua vida, ou esse pastor, seja aquilo como você queira dar o nome, automaticamente você tem que desejar, porque não adianta você ter um mestre ou um professor, alguém que vai te ensinar e não ter quem queira aprender. Mostramos aqui alguns passos muito importantes acerca disso, né? Porque aquele que acaba sendo um mestre, que é um professor para você, né? E aqui nós estamos sempre centralizando e apontando a pessoa de Jesus, o Espírito Santo que conduz a nossa vida, porque ele é um verdadeiro mestre. Nós fazemos parte de uma grande obra que Deus tem para conosco, por causa dos 5 ministérios, né? Que são apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Então é muito mais do que uma ocupação, né? É uma dádiva que Deus dá, assim, concede a alguns homens a oportunidade de representá-lo, e tudo dá a entender pela Escritura que a primeira coisa que Jesus sempre mostrou nitidamente, ele era uma pessoa simples, humilde e que lutava pelas pessoas. E então tem alguns passos muito importantes para que você possa galgar e entender a importância de caminhar nos passos desse mestre, né? E você tem que desejar, né, a aprender, você deve seguir lealmente, é o segundo passo. E o terceiro, desejar ser como seu mestre, né? Então, nós percebemos que é assim dizer: o que Jesus faria no meu lugar em determinadas situações? O que Jesus faria, né, no seu lugar? O que ele faria? E o que você deveria fazer, né, da maneira correta? Automaticamente nós percebemos que uma pessoa bem orientada, bem ensinada e bem disciplinada, ela tem êxito e sucesso. Isso indifere em qualquer área, quer seja espiritual ou quer no âmbito físico, né, no meio secular. Se ele se prepara, se ele se dedica, dá o seu tempo, ele vai colher através da sua dedicação, e ele vai absorver para a sua vida tudo aquilo que é bom. E é muito importante isso, é muito melhor você estar rodeado de pessoas que querem teu bem do que aquele um que quer o teu mal. Ele pode atrapalhar muita coisa no teu caminho. Por quê? Porque ele não pensa como você, não tem o mesmo sentimento que você, não tem a mesma visão, não professa a mesma fé, e há de se convir que se torna um jugo muito desigual. Aqui nós percebemos que Jesus, ele sempre no seu ministério, Jesus ele estava apontando, ele no seu ministério ensinava do que ele fazia, as obras dos milagres. Ele o tempo todo Jesus ensinava. Ele tinha prazer em ensinar aqueles que ali estavam perto dele. E na aula passada acerca disso, nós podemos ver que é muito importante você ser um seguidor fiel. Seguir os passos de um mestre, você precisa ser leal. Você precisa ter obediência, precisa ter disciplina e precisa negar a sua própria vontade, né? Sabendo que nós lucramos no reino de Deus quando perdemos certas coisas.
E nós não vamos levar literalmente nada desta terra, né? E quando nós formos levados para a glória, nós vamos receber um corpo incorruptível que não será esse. Então há todo um processo que é importante todo servo de Deus passar, toda pessoa viver a Escritura, porque a Escritura é um manual de vida para qualquer ser humano, independente da fé que ele professa. A Escritura dá sabedoria para um homem enxergar o mundo espiritual. Mas há algo revelado muito aquém, muito além do meu intelecto, do homem mais capacitado da terra de entender as revelações que estão da eternidade, que o próprio Pai enviou e começou a degustar e falar e anunciar, porque ele ensinava e mostrava que o reino de Deus, o reino era chegado e ele tinha vindo à terra e ele obedeceu. Nós também percebemos e compreendemos que o caminho da verdade ele requer um posicionamento muito verdadeiro, um posicionamento cujo você vai se esforçar verdadeiramente para manter um padrão melhor no seu dia a dia, na sua vida. Por quê? Porque a probabilidade que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, a probabilidade de você cair, de você desviar seu caminho, desviar sua visão, ela também é grande. Mas quando você está morto do pecado, você morreu para o pecado e viveu para Jesus, o Espírito Santo ele vai recriar um novo homem no teu interior, onde ele começa a matar o seu eu, mata o seu eu às suas próprias vontades, para que o homem de Deus apareça e que Cristo apareça através da nossa vida. Seguir o caminho dessa verdade requer verdadeiramente que venhamos andar literalmente na contramão daquilo que aparentemente o mundo nos favorece. E é muito importante entender que só Jesus pode realizar, né, coisas sobrenaturais. Só Ele que pode fazer coisas sobrenaturais que eles estavam fazendo. Os homens não têm esse poder, mas eles acabam hoje no dia atual, porque temos o Espírito Santo e Jesus agora foi para a destra do Pai. Ele deixou o Espírito Santo e Jesus falou que obras maiores nós iríamos realizar. Mas o poder sobrenatural é de Jesus, a glória é de Jesus, né? E o nome dele é sempre exaltado na minha e na sua vida. E ele vai muito além do que os dons dos homens, ele vai muito além de tudo. Né? E eu convido você agora para abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Fala exatamente acerca dos ministérios, tá bom? Acompanha comigo aí. Efésios capítulo 4, ele fala assim para nós, olha. No versículo 3, diz assim, ó: façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o nosso Senhor, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um, Deus, de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como diz a Escritura, quando ele subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, nos lugares altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui nós podemos perceber, já nesse capítulo, a importância de que é através do poder de Deus que ele vem manifestar no meio do seu povo. Aqui agora Jesus já ressuscitou e agora o Espírito Santo aqui está nos conduzindo, e por intermédio de uma das cartas, né, que Paulo também escreveu,
em Éfesos, né? Efésios capítulo 4, que é a igreja é o corpo de Cristo. Então nós percebemos que nós servimos a um ser que é imutável, que ele não muda e que ele proporcionou para todos nós a oportunidade de ter uma vida nova. E essa vida nova alcançamos por causa da graça, que é muito mais do que pagar um dinheiro, é um favor imerecido. E revela-se toda a grandeza e toda a justiça de Deus. E aí nós percebemos que ele escolheu a igreja para seguir os mesmos passos, né, do noivo. O noivo, ele veio, né, porque ele tem uma pureza centralizada nele, então ele também diz para a noiva, olha, vocês precisam se guardar, você é noiva, que vocês possam se guardar, porque você é minha prometida e eu vou usar você. E aí a igreja de Cristo é um corpo. Então todos dentro daquele corpo precisam estar caminhando e andando dentro de um caminho verdadeiro. E aquele que segue os passos do mestre, ele sabe que ele vai andar na verdade e ir contra a mentira. Ele vai andar na verdade, vai ir contra a mentira. Ele vai andar na obediência, vai ir contra a desobediência e por aí vai. E aí você percebe que no capítulo 5 fala sobre a pureza de vida, no capítulo 5 de Efésios. São passos que a gente entende, porque quando nós nos aproximamos do Pai, nós nos tornamos corpo de Cristo. E o que esse corpo deve fazer para funcionar? A primeira coisa é entender que tem alguém que tem que reger, que tem que dominar e tem que governar aquele local. E ele começa dentro do homem, ele governa o homem pelo seu espírito dentro de nós. Então o nosso eu precisa morrer. A humildade, ela precisa começar a florescer. Automaticamente, a igreja, o corpo, é dotado de várias pessoas com várias linhas de pensamento e várias pessoas com estruturas diferentes, cores diferentes, costumes diferentes. Mas o amor de Deus, ele consegue unir uns aos outros para entender que é só um corpo. E esse corpo deve ter somente um segmento. E o segmento da igreja, do corpo de Cristo, é viver na comunhão para fugir exatamente daquilo que nós lemos lá atrás. Por quê? Uma vez que eu julgo, quem sou eu para julgar alguém? Uma vez que eu minto, eu estou dando o quê? Margem para andar de mãos dadas contra o adversário da minha alma. E ele não vai brincar contra mim. Ele não vai brincar contra você. Ele vai fazer de tudo para parar a igreja. E aí nós percebemos que é importante você entender uma coisa assim que é muito fundamental. O mestre, ele nunca pode ser um mestre egoísta. Ele tem um conhecimento e guarda para ele. Não, nenhum mestre, nenhum ensinador, ele guarda para si. Ele quer passar o seu conhecimento. Então Deus, ele fez se revelar o seu Filho na terra. Seu Filho se revelou, deu dons aos homens, olha, e ele anunciou o reino dos céus e ainda instruiu os homens, capacitou os homens, porque no momento em que ele fosse tirado da terra, esses homens iriam representá-lo. Então eles iam seguir o mesmo passo desse mestre. E o que ele faria no seu lugar no momento da crise? O que ele faria no seu lugar, no meu lugar, no momento dos ataques que enfrentamos? Né? Determinadas situações que eleva o meu nervo a ficar muito aguçado e o seu para fazer coisas até debaixo de desequilíbrio, onde vai cair em ofensa e nós não vamos ser beneficiados em nada. Um mestre, quando ele se coloca no caminho de um discípulo, de um servo, ele ensina, primeira coisa, os passos da humildade, da obediência, da fidelidade, e mostra, eu não sou egoísta ao ponto de querer só para mim. E eu estou aqui para dividir o meu conhecimento com você. E aí nós percebemos que o verdadeiro conhecimento que leva o homem para a vida eterna é a Escritura. Não são os homens. Mas a Bíblia diz que aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então não temos como fugir de deixar de ter como não enxergar Deus na vida de algumas pessoas. Porque nós vemos o que cada um faz no seu dia a dia. Só que aquilo que é em oculto se revelará na glória.
Então, um mestre, ele não é uma pessoa egoísta. Ele é uma pessoa que é para beneficiar, né, o crescimento saudável, né, para aquele discípulo, para aquele que vai ouvi-lo, que vai guardar e absorver os seus ensinamentos. O mestre, quando ele tem esses passos que ele aponta a humildade, a obediência e a fidelidade, ele não tem no seu interior egoísmo. E ele não faz a obra de Deus usando a palavra de Deus para se beneficiar. Porque ele não pode ser um mercenário. Ele não pode ser um pastor mercenário. Ele tem que ser um pastor que vai apacentar e cuidar das ovelhas. Os 5 ministérios mesmo que nós percebemos que tem na carta de Efésios, quando nós olhamos que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, profetas e mestres, nós percebemos que é para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para mandar nos homens, não é para dominar, para tomar posse e falar assim, agora você é meu. Não, nós somos de Deus. Todos nós somos ovelhas do seu pastoreio. Todos nós estamos no mesmo processo de santificação todos os dias, apesar da palavra também nos apontar que nós já fomos santificados pelo poder da palavra. Mas é necessário eu aprender a começar a olhar umas coisas de maneira diferente. Meu comportamento, linguajar, tudo isso é importante para um servo de Deus. O desejo de um mestre é igual ao de um pai. Ele aponta sempre alguém que é maior do que ele. Jesus fazia isso. Ele falava para o discípulo, não chame, porque não há ninguém mais mestre do que o meu pai. Não há ninguém mais poderoso do que o meu pai. Ele é Deus, ele é pai, e tudo foi feito por ele. Então, um mestre, quando ele bate no teu caminho, e que você tem uma pessoa que você sabe que é um orientador, é um conselheiro, porque nem todo mundo, que apesar de ler a Bíblia, tem muitos que não são conselheiros, mas tem o conselheiro. Imagine aquele conselheiro que ele é usado de uma forma verdadeiramente como o Espírito Santo na vida de uma pessoa, onde aconselha. Mas como existe um certo ditado, se o conselho fosse bom, né, todo mundo iria ouvir e não estaria dentro do cemitério hoje, porque quantas pessoas não quiseram ouvir, de repente, um alerta que você deu, um conselho que você deu, porque você enxergou algo e aquela pessoa não quis ouvir, e acabou tendo um momento muito difícil. Então o desejo do mestre é que o pai seja honrado, e que os outros possam se levantarem, e que outros possam se levantarem para ter o mesmo sentimento, o mesmo tipo de linguajar e o mesmo tipo de mentalidade. Por isso que é importante a nossa mente ser renovada. Para isso você tem que desejar. É importante, o mestre, ele nunca vai te apontar o serviço para fazer, a obra para fazer. Ele vai sempre apontar para você a cadeira, o lugar do assento, para você crescer. Jesus, ele sempre no seu ministério, ele ensinava a todo tempo. Em todo tempo ele não perdia a oportunidade de instruir alguém, para que aquela pessoa pudesse alcançar a benevolência do Pai no mundo espiritual. Ele veio anunciar o reino, Jesus veio para anunciar o reino, e ele anunciou o reino e mostrou que os céus é para todos. Então ele estava no meio daqueles que era mais necessitado, porque aqueles que não precisavam dele, para que ele deveria estar? Mas enfim, em todo momento ele pregava o seu amor. Os discípulos precisam aprender os mesmos passos desse mestre, né? Como eu acabei de dizer, com relação à sua obediência, à sua humildade, à sua fidelidade, para que ele possa usufruir no seu dia a dia crescimento para a sua vida. O discípulo, ele segue a verdade, ele não vive no engano. Por isso que encerramos na aula passada, no estudo passado, com a frase: seguir a verdade é ir contramão à desobediência, afinal de contas muitos não estão dispostos a renunciar aos seus desejos. Essa foi uma frase que o Pai me concedeu a escrever
e eu anunciei isso aqui na aula passada, seguir a verdade é ir contramão da desobediência. Afinal de contas, muitos não estão dispostos a renunciarem os seus desejos. Então, seguir a verdade vai te proporcionar muita coisa boa. Então seja inteligente. Abra sua Bíblia no Salmos 119. É um salmo assim, bem extenso. Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, 99. Olha o que diz a Escritura aqui. Nesse próprio capítulo, aqui, nesse texto em diante, do versículo 20, 97 até o 104, ele aponta, para aquele que ama a lei, quanto ele vai ser beneficiado e como é bom respeitar as ordenanças, obedecer os mandamentos. Aí o Salmo 119, versículo 99, fala assim, eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Olha aí, tá vendo? Não tenho andado pelos teus caminhos da maldade, pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que mel. Por meio das tuas leis, consigo a sabedoria, assim detesto o caminho da mentira. Você sabia que nisso você pode ter, assim, pode mobilizar-se? É você odiar o pecado. Jesus, por exemplo, ele não conseguia odiar as pessoas, ter um sentimento vingativo contra as pessoas, e motivo e razão de sobra ele tinha. Mas quantas pessoas que estão no Evangelho, e todos, na verdade, são tentados a passarem por isso, a tentar desejar e querer mal e ser vingativo contra alguém. Não é fácil. Por isso que eu preferi ler no início do estudo dessa noite, acerca de Lucas capítulo 6, que nós acabamos lendo, e que é uma pura realidade. E aí a Escritura, quando aponta isso aqui para mim e para você, todas as vezes que Jesus era tentado, o que ele fazia? A postura de Jesus era uma coisa extraordinária. Sabe, a maneira como ele lançava e direcionava as palavras, tudo era com muita brandura, com muita doçura. E a própria palavra, então, diz, como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Então, por exemplo, agora, nessa noite, nós estamos saboreando do mel. Na aula passada foi tendo uma mensagem que eu estava anunciando, acho que foi agora, na última semana, uma colmeia. A colmeia ela é conhecida como colmeia. Você sabe, o que é o normal numa colmeia? Ali, é ter mel, é ter abelha e ter mel. Lá tu não vai encontrar na colmeia, onde é de abelha, você não vai encontrar marimbondo, você não vai encontrar outros tipos de... Não, lá dentro tem mel. A palavra de Deus, aqui não tem outro lugar a não ser encontrar mel. Só que tem verdades aqui que desce azedo no estômago de alguns. Então, aqui, Jesus ele começa, quando ele chega no seu tempo, ele era conhecido no meio do povo porque ele ensinava. E aí, quando ele começou a exercer as curas, os milagres, mas ele não deixava de exercer aquilo de liberar cura e milagres sobre as pessoas, mas em todo momento, mesmo na hora da cura, ele liberava o ensinamento. Então o ensinamento é primordial para o nosso crescimento e para a nossa saúde espiritual. Então,
Um mestre, por exemplo, um oficial, alguém que comanda alguma coisa, ele não pode jamais utilizar a palavra de Deus para barganhar contra as pessoas, para arrancar o que as pessoas têm, para ser dominadores de pessoas. Não pode, o mestre não é para isso. Um pastor não é para isso, um pastor é para ensinar, para orientar. E você, né, eu como pastor, eu digo, eu não estou aqui para falar de pastor nenhum, eu estou mostrando a luz da palavra. O que é importante é o mestre, um pastor, ele acaba sendo um mentor para a tua vida, para nossas vidas. Eu não cheguei à estrutura que eu tenho hoje, sem que ninguém me ensinasse alguma coisa. Mas quem é o maior de todos que nos ensina? A própria palavra e o Espírito Santo. Mas para isso você tem que desejar encontrar esses caminhos. E o caminho da palavra diz isso, né? Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. O que você está fazendo para obedecer a palavra de Deus? O que você está fazendo para obedecer à vontade do Espírito, onde a tua carne quer levar você para a destruição, quer levar você para o abismo, né? Então amanhã você está dominado por um vício e aí vai pregar a palavra ela vai operar, mas essa pessoa às vezes está se colocando no lugar de um cego para guiar outro cego, porque se ela própria não consegue enxergar aquilo que está acabando com a vida dela, ela jamais vai conseguir levar uma pessoa para Deus. Mas obviamente Deus ele é espetacular, ele vai mover meios, vai manejar situações que vai usar até o ímpio em determinadas situações para despertar a nossa vida. Porque cada um tem um tipo de comportamento. Então existem dois tipos de mestre, né? Aquele que é humilde e vive da fé, e aquele que é soberbo e negocia com as coisas eternas, que negocia a palavra para se beneficiar. O que os doutores da lei faziam? Eles arrancavam até o que o povo não tinha. Enquanto Jesus chega e começa a andar no meio de pessoas simples, eles queriam os lugares de destaque. Eles queriam estar nas sinagogas, eles queriam estar com as melhores roupas para que todo mundo enxergasse como que aqueles roupão que eles vestiam, aquilo era sinônimo de santidade, quando o interior deles estava todo corrompido. Então, muito melhor é você obedecer a Deus e a palavra e ser simples do que você querer se amostrar. Porque é melhor você ser humilde. Deus, ele tem graça com essas pessoas. Mas eu acredito que Deus ele pode colocar qualquer um no muito sim, mas que aquele muito nunca acabe com a essência preciosa que está dentro do coração daquela pessoa. Então, existe aquele que é soberbo, tem muitos que têm muito conhecimento, mas é altivo. Tem gente que conhece muita escritura, mas eles são soberbos. Eles acham que só ele que ensina melhor, ele acha que só ele que prega melhor, ele acha que só a igreja dele é a melhor, ou você acha que não tem? Claro que tem. Por isso que é muito importante você aprender a andar no caminho, seguir os passos do mestre. Então, não julgai para você não ser julgado. Uma coisa é você ministrar a palavra pela luz dela, mostrando que realmente existe vários tipos de categoria de crente. Tem aquele que obedece, tem aquele que não obedece. Tem aquele que é idôneo, tem aquele que não. Tem aquele que é uma bênção e tem alguns que são rebeldes mesmo. Uma semente de rebeldia que tudo floresce, sabe, muito rápido sobre o seu coração ao ponto de fazer o que não convém. Jesus apontava sempre o caminho da salvação para o povo. E ele sempre apontava o reino, sempre apontava o Pai ao povo. E enquanto os doutores da lei centralizavam para eles, eu não peco, eu não sou pecador, vocês estão seguindo esse pecador. E por aí vai. Fora as outras coisas que ele deve ter praticado, que é coisa absurda que a gente encontra na Escritura. E aí nós percebemos que a multidão ouvia Jesus com prazer. Abra lá em Marcos capítulo 12. Abra comigo. Marcos capítulo 12, rapidinho, para a gente ganhar um tempo aqui. Para a gente não estourar nosso horário. Marcos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. 12, 3. Aqui, ó. Quando
Mas os lavradores agarraram, né, o empregado e beberam e bateram nele e mandaram de volta sem nada. E o dono mandou mais um empregado. Não, eu estou 12? Não, é 37, irmão. É 37. Nesse texto aqui é outra coisa. 37. 37. Achei. Aqui na hora que chega o momento de apontar para Jesus, porque as pessoas chegavam e ficavam com ele com prazer, diz assim, ó, no versículo 37 em diante, diz assim, ó, o próprio Davi chama o Messias de Senhor, porquanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava, e ele dizia ao povo, cuidado com os mestres da lei, eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados e respeitados nas praças. Andam, né? Com respeito nas praças. Preferem lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os bens. Para disfarçarem, fazem orações compridas, porquanto o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Gente, isso aqui é uma coisa... Nossa, é muito poderoso isso aqui. Então nós podemos ver que eles eram pessoas que se achavam muito capacitadas. E eu, sei lá, eu prefiro acreditar assim, é melhor você ir pelo caminho da simplicidade. Mas toda oportunidade que você puder ter para crescer, caia dentro, né? Para você crescer, aprender. Mas a Escritura, ela aponta com muita clareza que há 2 níveis de mestre. E nós não podemos ser confundidos, levados por qualquer tipo de doutrina, não. Os doutores da lei, enquanto Jesus ensinava e apontava o Pai, os doutores da lei, eles gostavam verdadeiramente de se apresentarem, né? Apresentavam uma falsa santidade, né? Que eles andavam todos com aquelas roupas. Então, enfim, gente. Onde está a beleza do homem? Está no seu interior, no coração. Pode estar muito belo por fora, estragado por dentro. Jesus apontava a verdade. Lucas 21, 8. Se você quiser abrir, abra lá rapidinho. Lucas 21. Lucas 21. Versículo 8. Vamos ler o 7 primeiro. Aí eles perguntaram, mestre, quando será isto? Que sinal haverá de mostrar para quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu, tome cuidado para que ninguém vos engane vocês. Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias. Ou já chegou o tempo, porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Ou seja, Jesus o tempo todo ele mostrava. Chegava de novo, os doutores da lei, eles gostavam de dominar as pessoas. Por eles serem as pessoas que carregavam a lei, né? Eles achavam que ele era um dono que podia fazer o que bem queria. E tem muitos que estão fazendo isso. Quem comprou a minha vida e a sua vida na cruz, amado, foi o Filho de Deus. Jesus que sacrificou por minha vida, não foi nenhum homem qualquer, não. Então os homens... Eu, por exemplo, eu digo, eu sou pastor, mas eu não sou dono do rebanho que está lá no Face a Face Church. Eu não sou dono delas e eu ensino isso com muita clareza. Eu não sou dono de vocês, eu não sou dono do bolso de vocês, eu não sou dono da vida de vocês. Mas eu ensino para que eles possam ter vida.
porque ele vai encontrar, em algumas ocasiões, pessoas que vão ensinar ele um caminho contrário à verdade. E aí, Jesus conduzia os seus ouvintes e sempre ensinando o amor ao seu próximo. E eu encerro aqui. Jesus anunciava ensinando o amor ao próximo. Enquanto muitos carregam a Bíblia, manejam a Bíblia, lideram, né, instituições. Muitos, se alguns deles estão fazendo aquilo que não convém, verdadeiramente não cabe a mim, a você, julgar a quem quer que seja. Mas precisamos estar atentos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. O Senhor, a qualquer momento, vai vir da sua glória e vai arrebatar a sua igreja. E todos aqueles que estão no seio da igreja, andando desgovernado, andando no pecado, andando em rebeldia, andando no engano, eles não estão andando nos passos do Mestre. Então, que você possa ser despertado hoje, para que você compreenda que seguir o caminho dessa verdade é você andar na contramão daquilo que te favorece. É muito melhor você estender a mão, abençoar, honrar o nome de Deus, honrar lugares que de repente Deus tocar no teu coração para você semear, né? Semear sua semente de amor mesmo e plantar no reino de Deus. Deus tem que falar com você, mas se você tem que fazer, faça. Se Deus mandar você fazer, faça. Não perca tempo não, porque o reino de Deus não para. E uma porta aberta é uma porta de salvação para alguém também. Por quê? Muitos vão entrar por algum lugar destroçado, vão entrar em uma instituição destroçado. Em algumas congregações eles vão entrar lá completamente destruídos. E lá, determinado lugar que eles foram conduzidos, lá eles vão encontrar a vida. E graças a Deus que o Pai tem levantado manetedores para guardar esses ministérios. Que você possa ser um manetedor da obra de Deus. E que Deus te abençoe. Que você compreenda que a Escritura aponta que o caminho da verdade é um caminho de felicidade e de sucesso. E eu finalizo aquilo que Jesus mostra. Ele conduzia ao povo e sempre mostrando um dos fundamentos maiores: ame o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a todos que vão ter a oportunidade de pegar esse estudo ainda e colocar no seu dia a dia. Espero assim ter cooperado dentro desse ensino. Na próxima quarta-feira vamos trazer um complemento dessa mensagem, desse estudo, andando nos passos do Mestre. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Amém?